Olá, meus amados, dando continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 24 de Mateus. Na aula passada nós discorremos sobre os primeiros 8 versículos do capítulo. E quando nós lemos o capítulo 9, nós entendemos que Jesus está falando de um tempo que se daria logo após a sua ascensão aos céus, que se iniciaria logo após o surgimento da igreja. Jesus relata esse tempo que seria um tempo de perseguição aos apóstolos, aos irmãos, aos nossos primeiros irmãos da igreja, e acabando-se com a morte desses irmãos, né? Os apóstolos, dos nossos primeiros irmãos no início da igreja. E que infelizmente não ficaria só naquele tempo, né? Até hoje nós vimos quantos países aí estão, né, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Então aquela perseguição ela foi muito intensa no início, né? Veio perdurando por todo o tempo e chegou até nós. A partir do 10º versículo, Jesus começa a relatar acontecimentos que se dará na grande tribulação. Esses acontecimentos, a partir do 10º versículo, são acontecimentos que acontecerão após o início da grande tribulação. E o que eu acho interessante, começando no versículo 10, é que Jesus relata um tempo, e esse tempo está profetizado no livro de Daniel, no capítulo 12. Então nós podemos ver aqui que Jesus fala muito daquilo que Daniel profetizou. Vamos ler o texto? O versículo 10 diz assim: nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros os aborrecerão. Nesse tempo, Jesus está falando da grande tribulação. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. No versículo 10, Jesus disse, nesse tempo. E quando nós lemos o capítulo 12 de Daniel, e o versículo 1, nós podemos entender. Quando ele disse assim, e naquele tempo, Daniel estava falando da grande tribulação. Quando nós lemos, né, os capítulos anteriores, o 9, que diz muito a respeito das 70 semanas, né, e sobre a perseguição de Israel, nós entendemos que ele está falando da grande tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Eu quero aqui abrir um parêntese rapidinho. Quando ele está falando aqui, pelos filhos do teu povo, ele está falando do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Não é a igreja. A igreja não está inserida nesse contexto, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Então está falando do povo judeu. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Qual tempo? A grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Repito, o povo judeu, não a igreja. Livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro.
Então nós entendemos aqui que Jesus está repetindo aquilo que Daniel escreveu. Que Jesus está começando a falar da grande tribulação. Volto a repetir, a igreja não está inserida nesse contexto. Quando eu leio que Jesus diz que haverá muitos se escandalizando, haverá muita traição, surgirão muitos falsos profetas, a iniquidade aumentará absurdamente. Nós já estamos vivenciando isso hoje, mas na grande tribulação isso será dobrado, triplicado, porque o Espírito Santo e a igreja não estará mais aqui na terra. Então, quando eu leio que o amor de muitos esfriará, eu lembro do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1. Ele disse assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Quando eu vejo aqui, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, eu vou para a 2 Tessalonicenses e nós vamos entender que Paulo está falando desse tempo, que Paulo está falando exatamente do anticristo, a operação do anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, diz assim, versículo 10 e 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem os que ficaram no arrebatamento da igreja, porque não receberam o amor da verdade, Jesus Cristo, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então eles estarão dando ouvido à doutrina de demônios. Estarão dando ouvido a enganadores. E quem são esses enganadores? O anticristo, o falso profeta, a besta, que estarão operando na grande tribulação. Então por isso que o amor esfriará, trair-se-ão uns aos outros, aborrecerão, porque não vai existir mais aquele amor do Espírito Santo na vida das pessoas. O apóstolo Paulo escreveu muito a respeito desses assuntos, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda do anticristo. Com a saída da igreja, o evangelho da graça será encerrado. Não será mais pregado o evangelho da graça. Então, vai dar início à pregação do evangelho do reino. O evangelho do reino será pregado durante a tribulação e durante todo o milênio. Todo o milênio. E aqueles que derem créditos, eu digo de passagem, que serão muito poucos, porque o Deus enviará a operação do erro para que deem crédito à mentira, derem ouvidos à doutrina de demônios, não acreditarão no evangelho do reino, muito poucos. Estes que derem crédito, perseverar até o fim. Jesus está falando aqui do fim da vida ou do fim da grande tribulação. Por que ele diz perseverar? Porque quando nós dizemos vamos perseverar, é porque já estamos caminhando em algum projeto. Um exemplo, quando eu vou estudar para um concurso, eu vou fazer um cursinho
demora aí aproximadamente 3, 4 meses. Então eu digo, se eu perseverar no cursinho, eu vou passar no concurso. Então, exatamente o que Jesus está falando. Quem perseverar até o fim, qual fim? Pode ser o fim da morte, da vida, aquele que morrer na grande tribulação, perseverando no Evangelho do Reino, ou aquele que perseverar até o final da grande tribulação, crendo no Evangelho do Reino. Estes serão salvos. Serão salvos, sim, não para um novo arrebatamento, porque arrebatamento será só um. Serão salvos para entrarem no milênio, para viver sob o domínio de Cristo durante o milênio. Os que ficarem vivos durante a grande tribulação e findarem a grande tribulação vivos serão julgados. Serão julgados. Aqueles que forem condenados, que não acreditaram no Evangelho do Reino, serão mortos. Serão mortos. E os que ficarem vivos, porque crerão ou creram no Evangelho do Reino, estes entrarão para o milênio. Os que morreram durante a grande tribulação crendo no Evangelho do Reino ressuscitarão no final da grande tribulação e entrarão juntos para reinar com Cristo durante a grande tribulação. Este é um fim. Observemos que Jesus está falando de 2 fins no capítulo 24 de Mateus até o capítulo 14. Aquele que perseverar até o fim, fim da grande tribulação, será salvo. Aí vem o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim de todas as coisas. Tudo que é material, tudo que é do plano material se encerrará logo após o juízo do trono branco. E então passará a ser tudo de ordem espiritual. Aqui sim estará encerrando o fim do mundo. Aqui está concluindo a pergunta do terceiro versículo, aquela pergunta tríplice. Quando serão estas coisas? Que coisas? A derrubada do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Nós falamos aqui, peste, fomes, guerras. E nós vamos dar a entrada aqui após o versículo 15, nós vamos explicar o que Jesus vem descrevendo, o que vai acontecer na grande tribulação antes da sua vinda. E o versículo 14 explica que o evangelho do reino será pregado a todos e então virá o fim. Então virá o fim. A partir do versículo 15, Jesus vem descrevendo em detalhes, o que irá acontecer durante a grande tribulação. Os sinais que os judeus pediram. Que sinais haverá da tua vinda? Jesus explica a partir do versículo 15. Mas nós iremos deixar para a próxima aula. Amém? Deus abençoe.